Vamos lá, gente, para nossa última aulinha da terça-feira, é história. A gente já vem falando sobre a contribuição do povo negro, né, para o nosso país, sobre a sua cultura. E hoje vocês vão abrir o livro de vocês na página 69, que nós vamos falar um pouco sobre a resistência africana à escravidão. Esse assunto a gente já vem sendo tratado, né, desde o início. Por quê? Porque a gente está sempre falando, né, que os negros eles não se conformavam em serem escravos. E aí eles resistiram muito a esse processo todo, né? Falamos dos quilombos, falamos do quilombo dos Palmares, que foi o mais importante, né, que nós tivemos. E a partir daí, hoje, página 69, tem um pequeno texto que fala sobre a resistência. Como é que se deu essa resistência, né, à escravidão? Vamos lá. Os escravos sempre se resistiram à escravidão. A forma de resistência que variava, ou seja, eles fugiam, né? Como eu falei para vocês anteriormente, nas aulas passadas, eles se suicidavam, né? Ou através das lutas. Então, fuga, suicídio e lutas. Essas eram as maneiras em que eles encontravam para resistir à escravidão, né? Porque eles não aceitavam a condição de escravo. Né? Ou seja, diferentemente dos índios que conheciam bem o interior do nosso país, ou seja, porque eles já viviam aqui na época que os portugueses chegavam, né? E aí eles conseguiam sobreviver, né, nas florestas. Os negros, eles não conheciam o nosso território, né? Eles vieram de um outro continente, né? Aí eles não conheciam. E aí eles tinham dificuldades, eles fugiam, mas aí eles não sabiam para onde fugir, né? Aonde se esconder, né? Por quê? Porque eles não tinham o mesmo conhecimento da terra, né, da área, como os indígenas. E além disso, eles eram procurados quando eles fugiam, logo seus donos colocavam atrás deles os capitães do mato, né, que procuravam esses negros e capturavam para devolver os negros para os seus senhores, em troca de quê? De dinheiro, né? Eles caçavam os negros e recebiam dinheiro por isso. Mesmo assim, né, os negros, eles fugiam e se refugiavam em quilombos, né, como a gente já viu, eles fugiam, um grupo fugia e procurava dentro da floresta, né, um lugar que fosse de difícil acesso, ou seja, que não fosse encontrado pelos capitães do mato, né, quando eles conseguiam chegar nesse local, para que ali eles formassem as suas comunidades. Né? E essas comunidades, elas sobreviviam por si só, elas eram autossuficientes, tá? E quando eles conseguiam, né, entrar no quilombo, esse quilombo ele era fortalecido, certo? Nos quilombos, os negros buscavam restaurar a forma de vida que eles tinham lá na África, né, pessoal? Então, não tem muito que a gente falar sobre a resistência do escravo, porque desde o começo do conteúdo dessa unidade, a gente vem falando que o escravo, que o negro, ele resistiu sim a essa escravidão. Ele não se conformava à condição de ser escravo, porque a África, os seus irmãos de cor, eles escravizavam sim uns aos outros, mas não da forma que era a escravidão, que foi a escravidão no Brasil. Certo, pessoal? Então, esse é o conteúdo de hoje da nossa aula de história. Bom, então, até amanhã, quarta-feira, dia 9, onde nós voltaremos com mais uma bateria de aulas. Que nós tenhamos uma semana proveitosa, né? E de bons estudos, tá bom? Então, tchauzinho, até amanhã.